queridos amigos, estamos aqui de retorno com grata satisfação para mais um quadro do Claridades Evangélicas. E dessa vez vamos narrar uma história que está descrita no livro Há 2000 anos pelo Espírito Emmanuel sobre João Cleófas. Cabe ressaltar que João Cleófas foi aquele mesmo andarilho que caminhava na estrada de Emaús, conversando alegremente com um de seus convivas e se lembrando que havia aproximadamente 3 dias da morte do Cristo. E eles confabulavam, dizendo que Maria Madalena havia voltado na região onde o Cristo houvera sido sepultado, pelo lugar que José de Arimateia havia cedido gentilmente, e que ali havia encontrado uma pedra deslocada e o corpo do Cristo não mais estava. E ela houvera encontrado alguns servos de vestes muito translúcidas, dizendo que ela não deixasse o seu coração aflito e não se preocupasse, porque o Cristo vivia, resplandecia, fulgindo como o rei solar que ele era. Essas boas novas houveram sido propagandeadas, ela que foi a repórter da ressurreição para os apóstolos do Cristo. E foi esse mesmo João de Cleófas a quem o Cristo apareceu e perguntou docemente: vós, homens, sobre o que confabulais? E João, sem perceber aquela presença majestosa que se acercava deles, vai dizer: não sabeis? Acaso estáis aqui em Jerusalém e não sabeis? O Messias foi brutalmente perseguido, flagelado, crucificado. A turba ensandecida pediu a crucificação do nosso mestre, do amorável Rabi. E Jesus, enternecido com aquele diálogo, caminha junto com eles e algo vai Lucas dizer nos seus versículos tão inspirados. Algo parecia para aqueles andarilhos que ele caminhava com eles, mas precisava ir mais longe. E os dois andarilhos, nessa conversação descontraída, ao perceber isso, pedem que Jesus vá se recolher com eles, passe a noite na casa onde eles iriam passar, jantem com eles, para dar aso a prolongamento dessa discussão, dessa confabulação, desse diálogo. E Jesus assim aquece, se interna com eles num domicílio, reparte o pão, o abençoa e distribui. E vai dizer Lucas: naquele momento, os olhos de João Cleófas e do seu amigo se abriram para a realidade exultante, para a realidade que estuava diante dos seus olhos. Era o Cristo. Estava vivo, ali, confabulando com eles, comendo com eles, confraternizando com eles. E esse mesmo João houvera se convertido num dos seus discípulos, num dos seus apóstolos da ressurreição. E Emmanuel narra em 2000 anos que na iminência dos soldados romanos se acercarem dos cristãos que estavam reunidos em uma das catacumbas diversas, quando os cristãos se reuniam para falar do Evangelho e para reviver os ensinamentos de Jesus, João aparece para encorajar aqueles cristãos que estavam ao passo de serem testados no martírio. E começa a falar com um verbo muito inspirado: meus irmãos, preparai-vos para a grande hora do testemunho. É necessário nos vestirmos de fé, de esperança e saber que o grande momento é chegado. Nós devemos nos alegrar, porque nós temos a santa oportunidade de agora testemunhar a nossa verdadeira fé. O barulho das armaduras, das espadas, começam a ficar cada vez mais fortes. Os cavalos começam a trotar com um ruído perturbador. E as pessoas ali presentes, os cristãos na penumbra, imantados, magnetizados pelo discurso envolvente de João, experimentam alguma perturbação. É o medo. O medo tão natural, tão humano de cada um de nós. João continua o seu discurso para encorajá-los e o centurião bate à porta.
ele não apresenta nenhum tipo de resistência. Alguns cristãos mais fortes, mais bravos, mais valentes tentam defendê-lo, tentam desembainhar a espada para ferir o centurião e os seus soldados. E João, parafraseando o Mestre Jesus, lhes diz: não repetis a cena de Simão Pedro, que fere Malco, cortando-lhe um pedaço das orelhas. Embainha tua espada. Porque toda a mensagem do Cristo é de entrega. E entrega significa não recalcitrar contra os aguilhões, não se opor em relação ao mal que se nos queiram fazer. Entreguem-se. Outros cristãos, por o medo que assomava do imo do seu ser, tentaram apagar os archotes luminosos que davam uma penumbra ao local, pensando assim que os soldados, tateando no escuro, conseguiriam dar uma trégua e deixar que aqueles cristãos fugissem, evadissem daquele local. E mais uma vez, João, no seu testemunho de fé arrebatador, lhes diz: o que o Mestre vos disse? O Mestre disse que nós não deveríamos deixar o archote ou ocultar a candeia sob o alqueire. Portanto, não apagai as vossas luzes, deixai essas luzes resplandecer, para que a fé, para que o real testemunho da verdadeira honra seja mostrado a todos esses soldados romanos. Nós estamos tendo a oportunidade de provar, pelo nosso exemplo, que a nossa fé é verdadeira. Portanto, permanecei bravos até o fim. Todos aqueles cristãos são arrebatados covardemente, arrastados pelo centurião e pelos seus soldados para o circo do martírio, que mais tarde vai ser aquele espetáculo de horror, quando leões africanos são soltados em plena arena, dilacerando as vestes carnais daqueles homens de fé. E Emmanuel vai narrar nessa bela história que, embora o cenário aterrador material, espiritualmente, eles eram recebidos pelos anjos do Cristo, que veio presencialmente com suas mãos, qual pedaços de neve, de tão translúcido, de tão fulgurante, receber os emissários de suas mensagens. Então, meus amigos, João Cleófas nos mostra que é em cada exercício da nossa vida que nós podemos exemplificar tudo o que conhecemos. Será que nós, odiernamente, já temos condição de exemplificar tudo aquilo que nós conhecemos? Espíritas, amai-vos. E o amor é a expressão contundente de todos os conhecimentos que já agregamos durante os séculos. Mais do que a instrução, é necessário que nós sejamos uma carta viva, como as epístolas de Paulo, ou um evangelho vivo do amor do Cristo e de todos os seus ensinamentos. E é nesses momentos graves, nesses momentos em que o sofrimento assoma de nós, que o sofrimento nos procura, que nós podemos mostrar o quanto de amor, o quanto de fé e o quanto de esperança nós temos na mensagem do Criador. Muita paz a todos. Até a próxima.